Quero desejar aos irmãos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu sou de Jucu, Manaus, e eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra para edificação do corpo de Cristo, né? Para nosso crescimento. Quero falar sobre 4 ferramentas que tornam o homem honrado diante de Deus. Então, a primeira é conhecimento, a segunda é escolha certa, a quarta é confiança, a terceira é confiança e a quarta é obediência. Então, queremos começar por conhecimento, né? Quando Davi fala em 1 Samuel 17, do 32 ao 37. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o após ele da sua boca e livrava ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Então Davi tinha tanta convicção de quem Deus era, do que Deus podia fazer, pelas experiências que ele já tinha tido, né, de pegar o leão, de pegar aquele urso. Ele não deixava que nenhuma ovelha do rebanho do seu pai fosse arrebatada, que todo mundo temia, o exército inteiro temia aquele filisteu. Mas Davi, o conhecimento de Davi disse: não é esse homem que vai afrontar o exército do Deus vivo. E o conhecimento que ele tinha de quem Deus era, fez com que ele tomasse a frente e ele lutasse, mesmo quando o próprio rei tinha uma certa preocupação, mas ele era convicto de quem ele era em Deus e do que ele podia fazer. Então, o conhecimento faz toda a diferença. Em uma empresa se destaca o que tem conhecimento. No exército, marinha, aeronáutica, só se destaca o que busca conhecimento. Então, no reino de Deus não é diferente, pois existem ferramentas que vai fazer a pessoa ser honrada diante de Deus. Então, o conhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer é o que vai fazer tomarmos decisões acertadas e não temer o que pode nos fazer o homem. Então, é o conhecimento de Deus que vai te manter firme. A situação está complicada, parece impossível, parece que você não, eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei que o meu, como diz Jó, o meu Redentor vive e que por fim se levantará e guerreará as minhas guerras. Então é esse conhecimento que vai fazer avançarmos diante daquilo que nós cremos. É o conhecimento que vai nos manter de pé, conhecimento de Deus, que vai nos manter de pé diante de qualquer circunstância, de qualquer afronta, de qualquer acusação, de qualquer dificuldade. Então, o conhecimento em Salmo 119, versículo 99, ele diz: eu tenho mais conhecimento do que todos os meus mestres, porque medito na palavra de Deus. Então, ele tinha convicção do conhecimento
de quem ele era e do que podia fazer em Deus. Então, a segunda ferramenta é a escolha certa. Em Deuteronômio 30:19, a palavra de Deus diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois tu, diz assim, os céus e a terra, eu tomo por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Então, depois dele ter todo aquele entendimento de Deus falar o coração, ele chega para o povo e desafia e diz: olha, eu quero colocar diante de você. E Deus vai ser minha testemunha, que os céus e a terra eu tenho proposto contra vós, eu tenho colocado diante de vós, tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Então, a escolha vai depender, não é de Deus, vai depender de mim e de você. O conhecimento de Deus vai fazer com que a gente faça as escolhas certas, com que a gente pense o que vai fazer e tenha direção do Espírito Santo, que decisão tomar. E depois nós temos a terceira, que é a confiança, que está lá em Naum 1:7 e Isaías 40:31. Quando eles, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, fugirão com asas como águas, correrão, mas não se cansarão. Então, a confiança é um fator determinante para que a gente possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Confiar no Senhor faz toda a diferença. Então, nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, né? E a obediência. Quando Davi viu aquela situação e ele entendeu de Deus, que nós começamos lendo em 1 Samuel 17, a gente leu do 32 ao 37. Mas o 37, ele fala exatamente sobre obediência a Deus. Quando o rei abençoa a vida dele, diz: meu filho, primeiro o rei teme que ele seja morto, mas quando o rei ele vê a confiança e a segurança que ele tinha no Senhor, então ele diz: meu filho, vá e que Deus, né? Vamos contextualizar, te guarde, te livre, te abençoe. Então ele foi debaixo da obediência à palavra do rei que estava sobre ele. Então, só para a gente recapitular, as 4 ferramentas são conhecimento, escolha certa, confiança e obediência. Então, a confiança e a obediência vai fazer toda a diferença no reino de Deus. Então, busque o Senhor, enquanto eu e você podemos achá-lo. Vamos invocá-lo enquanto está perto, para que o conhecimento de Deus, a escolha certa, a confiança e a obediência transforme a minha e a sua vida. Confie no Senhor, não importa qual é a circunstância, não importa que parece que as coisas não estão dando certo, que parece que Deus não está no negócio. Se Deus está falando ao seu coração, o conhecimento de Deus tem que nos dar base para nos mantermos de pé, com a cabeça erguida, convictos que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse dia. E te pedimos, Espírito Santo do Senhor, que essas 4 ferramentas, Senhor, nos ajude a chegar à terra prometida. Senhor, nos ajude a fazer aquilo que parece demasiadamente grande. Crer que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós cremos, do que tudo que nós pensamos. Obrigada, Pai, porque Você é o ser mais surpreendente do universo. Obrigada porque Tu és alfa e ômega, porque em Ti começa e em Ti termina todas as coisas. Nos conduz em segurança.
Nos ajuda a nos apossarmos do conhecimento, Senhor. Buscar a escolha certa. Ter confiança naquele que começou a boa obra em nós e através de nós. E aquele que é exemplo de obediência, Senhor. Nós sermos esse instrumento nas mãos do Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada porque as tuas misericórdias foi a causa de não sermos consumidos. E nós te louvamos e te agradecemos por essa graça se estender durante a manhã, a tarde e a noite. Muitíssimo obrigada, com muita gratidão, nós te agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.